Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade, com a parte 2 do capítulo 3, de 2 Timóteo. Hoje estaremos aí finalizando, É bem breve, eu acredito que hoje também será bem breve, né? Não sobrou muitos versículos, para a gente finalizar aqui, para a gente fazer o nosso estudo. Mas continuaremos, aqui na nossa série Orientações a um Jovem Cristão, as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo, a partir do versículo 10, que foi onde nós paramos, na última parte, Onde parou no versículo 10 e iremos hoje até ali o versículo 17, para finalizarmos hoje com o estudo. E se assim Deus nos permitir, meus irmãos, creio que com os dois próximos vídeos, que eu creio que será preciso somente duas partes aqui, nós conseguiremos aqui finalizar, o capítulo 4, e dessa forma estaremos finalizando essa série, Muito alegre de estar aqui findando, essa série com os irmãos, desde agosto, do ano passado até então, fazendo essa série, finalizando esse estudo, e dessa forma, se assim Deus, me permitir, se assim Deus nos permitir, estarei disponibilizando essa apostila para os irmãos, com um estudo completo ali, versículo por versículo, de 1 Timóteo capítulo 1 até 2 Timóteo capítulo 4. E meus irmãos, antes de darmos início ao nosso estudo, desde já gostaria de pedir aos irmãos, se possível for, por gentileza, os irmãos deixarem o vosso like, deixarem o vosso comentário, compartilhar essa pregação, em suas redes sociais, para que esses estudos, meus irmãos, possam alcançar mais e mais pessoas, para que mais e mais almas possam ser alcançadas e dessa forma mais pessoas, seriam edificadas, para a honra e a glória, do nosso Deus. Portanto, peço, esse auxílio aos irmãos, se os irmãos puderem, se os irmãos, por gentileza, puderem fazer, colaborar dessa forma, certamente estará ajudando muito, e mais pessoas podem ser alcançadas. E se tiverem, ali alguma dúvida a respeito de alguma parte, do capítulo 3 de 2 Timóteo, poderão ter sua dúvida aqui saciada, e respondida através, desse estudo. E também, se caso os irmãos não tiverem assistido, a última parte, recomendo fortemente que os irmãos vejam, ali a última parte, para que os irmãos entendam plenamente, o estudo de hoje. E se não acompanharam a série, também recomendo que acompanhem, Fizemos aí ao longo de muitos vídeos, creio que 17 vídeos, com esse de hoje 18, 18 vídeos aí, Então, é de fato uma minissérie, uma série ali, cada vídeo com 1 hora. Mas creio, meus irmãos, que será bem edificante, se os irmãos acompanharem, e assistirem. E sem mais demoras, meus irmãos, para não estendermos tanto, vamos dar início aqui ao nosso estudo, prosseguindo, do versículo 10 ali de 2 Timóteo capítulo 3. Diz assim o versículo 10 de 2 Timóteo 3. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Paulo ele faz um contraste direto com os falsos mestres mencionados anteriormente, nos últimos versículos que nós vimos ali. Paulo ele estava se referindo aos falsos mestres, ele também estava ali já profetizando acerca da humanidade, claro que com a direção do nosso Deus, a humanidade, nos últimos dias, e nós vemos que claramente tudo aquilo que ele falou ali é uma imagem do que nós vemos hoje, do que nós vivemos hoje. O egoísmo, como diz aqui, ó, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Hoje nós vemos claramente, a predominância de tudo isso, na sociedade de hoje, no tempo de hoje, nós que vivemos no período, de Laodiceia, né? E Paulo, ele faz essa contrastação, Nós devemos nos encontrar nessa questão aqui, Quando Paulo ele fala, ali a respeito das questões das pessoas do mundo, nós não podemos estar incluídos naquilo. Nós devemos ser o que Paulo vai dizer aqui no versículo 10, seguindo, o exemplo de viver, de intenção, de fé, longanimidade, amor, paciência. Tudo isso nós devemos seguir, para que demos o exemplo ali na vida cristã, Então ele faz esse contraste, com esses falsos mestres mencionados anteriormente,
Enquanto alguns se desviaram e resistem à verdade, Timóteo seguiu fielmente o exemplo do apóstolo. Esse seguir não é superficial, mas envolve acompanhar de perto, observar e praticar. Então é esse o exemplo, né? A pessoa lá acompanha de perto, se não for de perto, né, ali lendo a palavra, examinando as escrituras, né, buscando aprender. Observa também, né, observar ali, por exemplo, irmãos, né, que estão dando o exemplo. A pessoa pode observar, né, para tentar ali, ao menos, né, praticar ali aquilo que a pessoa está praticando de bem. E dessa forma, né, também ali, né, e como nós vimos aqui a importância, né, de praticar aquilo que tem sido, né, ensinado. E bom, prosseguindo, né, agora, aqui com a outra quebra do versículo, Paulo destaca, né, que o exemplo não foi apenas, né, ali no ensino, mas também na vida. A doutrina correta estava alinhada com o modo de viver e com as intenções do coração. Isso mostra que o verdadeiro ensino não pode ser separado da prática. A coerência entre o que se ensina e o que se vive é essencial. Como nós vemos, né, em Tiago capítulo 1, versículos 22 ao 24, onde Tiago ele nos orienta, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Né? Ele está fazendo essa comparação, né? Quando a gente vai no espelho, a gente vê ali, né? Quando, por exemplo, vamos supor, dando esse exemplo, a gente vê onde tem ali uma ferida no nosso rosto, a gente vê ali onde tem, por exemplo, uma espinha ou algo do tipo, né? E aí, praticamente ele faz essa comparação com esse homem que vai ali, ele vê que tá todo ferido, vê que a cara dele não tá muito limpa, tá suja, mas ele simplesmente sai e logo se esquece de como era. Ele não se importa. Nós, né, não devemos dar esse exemplo. Nós devemos ser como aqueles, claro que não destacando a vaidade, né, em si, né? A gente tem que ter, de fato, ter um cuidado, né, consigo mesmo, mas nada de vaidade. Mas né, ter esse cuidado em si, né, essa vaidade, né, exacerbada, temos que ter um cuidado com isso, mas temos, né, que ser como aquele homem, né, que quando vê ali a sujeira no rosto, né, ele vai lá e praticamente busca, né, limpar aquilo porque tem vergonha de se apresentar daquela forma diante das pessoas, né, ou então até mesmo, né, ali no caso, essa comparação diante dos outros, né? Mas trazendo isso, o significado disso, por exemplo, bíblico, praticamente a gente vai ali, né, nesse espelho. Esse espelho significa o quê? Os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos prescritos lá em Êxodo 20, né? Do primeiro ao 10º, a gente se apresenta diante dele, vê onde nós temos falhado e dessa forma, né, ali é refletido em nós, onde nós temos feridas, onde nós temos espinhas, cravos, né, fazendo essa comparação. E aí o que é que a gente vai lá? A gente vai lá, remove, a gente vai limpando, a gente vai tirando, e dessa forma, né, a gente passa a ser um homem, de certa forma, limpo, né? Claro que não existe autojustificação, né? É o nosso Deus, né, ali, né, que nos ajuda, né, a vencer nossos pecados, né? Também porque é uma batalha constante, né, entre carne e espírito, nós também temos que nos esforçar para isso. Mas também, né, a justificação que há, né, ali através do sacrifício de Jesus, né, pela fé no sacrifício dele, é que nós podemos obter ali redenção. Mas é essa comparação, né? Nós devemos ser como aqueles, né, que claro que aqui no âmbito espiritual vão ali, quando vem o seu rosto, já vão ali tirando a sujeira, tirando ali um, alguma espinha, né, cuida ali de uma ferida no rosto, né? Praticamente essa comparação. Nós, quando nos apresentarmos diante de algum erro, de alguma falha, nós irmos ali e limparmos. Ou seja, ser cumpridor da palavra e não somente ouvinte. Que aquele que ouve, ele praticamente, né, ele vai só ver ali onde ele tem errado. Mas, se ele não pratica, né, não adianta de nada, né? É algo que cabe a cada um de nós, né, ali, buscarmos praticar. E aí nós vemos aqui também Paulo falando acerca da fé, longanimidade, amor e paciência. Aqui Paulo apresenta, né, características que marcaram sua vida e que Timóteo também acompanhou. A fé sustenta a confiança em Deus, a longanimidade demonstra resistência diante das dificuldades, o amor orienta o relacionamento com os outros e a paciência permite suportar situações difíceis sem desistir. Então nós devemos acompanhar tudo isso e praticar tudo isso, né, em nossas vidas e dessa forma teremos uma plenitude, né, espiritual e
a tendência, né, se continuarmos assim, seguindo esse exemplo, é a gente realmente prosseguir, né, e vencer ali as batalhas, né, através da força que Deus nos dá. E certamente, né, seremos ali imbatíveis, né? Claro que perseverando nisso, né? É importante a gente sempre perseverar. Inclusive, ó, a longanimidade, ó, que demonstra a resistência diante das dificuldades, né? É dessa forma que a gente vence, né? Longanimidade, ali, perseverança, tudo isso colabora, né, com a nossa perseverança na fé. Mas principalmente, né, a força que Deus nos concede. Por isso que nós conseguimos perseverar, né? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos guia em seus caminhos, ele nos consola e dessa forma, né, nós perseveramos, né, ali com esperança, com fé. Tudo isso nos ajuda. A fé, né, porque a gente vê a salvação, a perseverança, né, porque a gente sabe que tudo isso terá um bom preço no final, né? E não só um bom preço, mas a gente sabe que certamente, né, o nosso propósito de vida é viver para Deus, né, viver, né, ali o evangelho em si, né? Então, tudo isso, né, colabora com a nossa vida, o modo de viver, a intenção também. Tudo nos ajuda ali na perseverança. Mas prosseguindo com o versículo 11 de 2 Timóteo 3, nós vemos o seguinte, né, a continuação do versículo 10 ali. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Paulo ele continua mostrando que o exemplo que Timóteo seguiu não foi apenas de ensinos e virtudes, mas também de sofrimento. O ministério verdadeiro inclui perseguições e aflições. Isso reforça que a fidelidade ao evangelho não leva a uma vida confortável, mas a uma caminhada marcada por oposição. Não significa que em determinados momentos nós encontraremos, né, oásis no deserto, mas a tendência da vida cristã é nós constantemente estarmos em batalha espiritual, né? Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, né? Às vezes a gente é bombardeado com alguma coisa, outras vezes a gente consegue, né, ali, né, pela graça de Deus, atravessar pelos problemas, mas, né, o cristão de fato verdadeiro, ele tem uma vida que é marcada por oposição, né? Não significa que a todo momento, né, ele vai estar ali sendo perseguido, vai estar sendo caluniado. Vai ter momentos que de fato vai ter um oásis, né? Assim como Elias, por exemplo, a gente pode pedir ali um repouso para Deus, e Deus certamente, né, em sua infinita misericórdia, nos concederá. Mas é importante ressaltar que na vida cristã sempre haverá ali perseguições, dificuldades, problemas, até mesmo, né, ali eh, conflitos por relação à fé, né? Às vezes alguém quer fazer algo que é errado, a gente sabe que aquilo não é certo e não decide fazer, e muitas vezes a gente é confrontado com aquilo, né? E muitos zombam, muitos acham que é besteira, né? Tudo isso é também, de certa forma, ali um meio de permanecer no evangelho que também confronta, né? Porque ir, né, com oposição ao erro, à falha, né? No caso, a falha não, ao pecado em si, né? As coisas que são erradas, é de fato um desconforto para a carne. Porque exige, né, uma posição, a pessoa tem que se posicionar. Por isso que a vida cristã ela é marcada por essa oposição, por essa busca, né, constante de se manter fiel. E não é uma luta fácil, né? Não é uma luta fácil. Nós vemos aí, né, muitas vezes a corrupção, né, que há no mundo, mas Deus, né, em sua infinita misericórdia, ele nos guarda de tudo isso. E nós também, né, devemos sempre lembrar que também em um momento nós estávamos naquela oposição e por isso devemos, por amor, né, levar o reino adiante. E aí, né, Paulo ele também cita lugares específicos onde enfrentou perseguições. Esses eventos eram conhecidos por Timóteo, especialmente Listra, região próxima de onde ele era. Isso torna Timóteo o testemunho, né, ainda mais concreto. Não são ideias abstratas, mas fatos vividos pelo apóstolo em Antioquia, em Icônio e em Listra, né, perseguições. Se eu não me engano, existem passagens ali em Atos, né, que apresenta todas essas perseguições que Paulo enfrentou, né? E Timóteo também ali, da mesma forma, né? Ele seguiu esse exemplo, né? Diante das perseguições. E aí, né? Ele diz quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Apesar, né, da intensidade das perseguições, Paulo destaca a ação de Deus. O livramento não significa ausência de sofrimento, mas preservação em meio a ele. Deus não impediu que Paulo fosse perseguido, mas sustentou, né? O sustentou e o guardou em todas as situações. Então é isso, meus irmãos. Nós não teremos ali uma
vamos dizer que teremos ali uma ausência de sofrimento. Não teremos ausência de dificuldades, mas certamente teremos presença nas dificuldades. Deus estará conosco nas dificuldades, né? Como ele diz lá para Josué, em Josué, capítulo 1, versículo 9, né? O que ele diz ali para Josué, né? Vou colocar aqui na Almeida Corrigida Fiel. Diz assim, Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, Deus ele sempre promete, né, estar conosco. E também vale ressaltar, meus irmãos, que Jesus também, né, o seu Filho, Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28, no versículo 20, se eu não me engano, ele também prometeu que estaria conosco, né, em espírito, né, todos os dias, né? Olha o que ele diz aqui no versículo 20, Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, ou então consumação dos séculos. Amém. Então, nós vemos, né, que apesar das dificuldades, nós teremos, né, ali presença em meio a tudo isso, né? Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas devíamos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Portanto, meus irmãos, devemos ter essa confiança, assim como Paulo, né? Que por mais que ele fosse perseguido, Deus não impediu que ele, né, ele não tivesse sustento, que ele não tivesse ali debaixo da sua guarda, né? Deus ele sempre o guardou. Né? É essa confiança que nós devemos ter. Elias da mesma forma. Elias, ele fez muitas obras espirituais, mas de um momento, uma hora para outra, ele meio que se desesperou, né? E aí, nós vimos que Deus, ele o guardou, ele o sustentou, e ele mesmo, ele falou que, né, separou ali povos, né, um povo que não se contaminou, né, pela idolatria do período que Elias se encontrava, né? Então, Deus, ele sempre vai estar ali sustentando. Nos mínimos detalhes, nos maiores detalhes, Deus ali, ele sempre vai estar agindo, né? Até mesmo nas dificuldades, nas perseguições, claro que aquelas, né, que vêm, né, devido à fé mesmo, devido a gente permanecer, perseverar, a gente deve ver, de certa forma, como um propósito, né? Deus, ele sempre tem a agir, né, ali em algo, tem algo para nos ensinar, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero, né, ali ser uma pessoa que é mais grata, né? Uma pessoa mais grata. Deus ele vai trazer ali situações, né, para que eu aprenda, né, a agradecer. Né? Não tem como eu querer aprender a agradecer se eu não tenho um teste, uma prova, né? Não tem como isso. Então, talvez Deus ele vai ali me trazer um momento de certa forma de escassez para que eu aprenda a ter contentamento nele, a agradecer pelas coisas. Talvez Deus ele vai me dar ali talvez alguma coisa que eu esteja pedindo e isso vai me levar também, né? Claro que não deve ser algo também condicional, mas também nos leva, né, a agradecer pela sua misericórdia, né, pela sua bondade. Muitas vezes, né, a gente estava passando necessidade, né, passando por algum problema, alguma dívida para pagar, ou estava faltando alimento na nossa casa, Deus foi lá e proveu. Isso tudo gera alegria, né? E fora outros exemplos que a gente pode destacar aqui, né? Deus ele utiliza as situações para que a gente também aprenda aquilo que a gente quer, né, melhorar. Então, a gente tem que ver com esses olhos, né? Com esse aspecto, com essa visão de que tudo que nós passamos, ou pelo menos grande parte, né? Daquilo que de fato acontece para que sejamos provados, nós devemos ver aquilo como um propósito. Pois a partir disso, né? A gente busca, né? Ali melhorar. Então, é interessante a gente sempre ressaltar isso. Né? É importante destacar, né? Até mesmo ali as perseguições que aconteciam com Paulo colaborava para que Paulo perseverasse, para que Paulo prosseguisse, né, em manter o evangelho, né? Então, tudo aquilo também colaborou, né? Até mesmo a dependência, né? Olha, Deus utilizou a perseguição para que Paulo dependesse, né, ali de Deus, né? Não houve um momento sequer que Paulo, né, ali não dependeu de Deus, né? A todo momento ele era perseguido, né? Ali era contrariado, né? Era ali, né? Sofria oposição, mas Deus ele sustentou em meio a todos esses momentos. Mas prosseguindo com o versículo 12 agora. 2 Timóteo 3:12. E também
Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso é uma afirmação solene, uma afirmação breve, né? Breve, mas também é uma verdade profunda, né? Paulo ele amplia o princípio. Não se trata apenas, né, de experiência dele, mas de uma realidade para todos. Viver piamente indica uma vida comprometida com Deus, marcada por obediência, santidade e fidelidade. O ponto não é apenas professar a fé, mas desejar viver de acordo com ela, né, de forma sincera, né? E é interessante isso. Aqueles que querem piamente, ou seja, de forma sincera, de forma dedicada, viver, né, ali em Cristo Jesus, querem obedecer ao Evangelho, querem ter uma vida comprometida com o nosso Deus, querem ali seguir, né, a verdade, todos esses padecerão perseguições, sejam estas mínimas ou grandes. Muitas vezes da nossa casa, né? Pode ser na nossa casa, pode ser aí mundo afora, né? A gente sabe que também enfrentamos isso, né? Situações que nós também enfrentamos. Tudo isso, né, ali acaba às vezes sendo perseguições ou até mesmo, né, pessoas realmente nos perseguindo por causa da nossa fé mesmo. Porque não é, né, impossível de acontecer, por mais que hoje nós vivemos em uma era, né, em um momento em que não existe tanta, né, perseguição como no período de Paulo. Hoje a perseguição é mais calúnia, né, é mais ali, de fato, difamação, né, tudo isso ali acaba sendo ali uma certa perseguição, mas hoje é um pouco mais difícil, né, ali a pessoa ela ser perseguida por causa da fé. Mas é uma verdade plena, né? Aquele que quer viver em Cristo Jesus certamente terá ali dificuldades e padecerá perseguições. A perseguição está diretamente ligada à identificação com Cristo. Viver em Cristo significa seguir seus ensinamentos, refletir seu caráter e permanecer na verdade. É essa associação com Cristo que gera a oposição, pois entra em confronto com os valores contrários à verdade. E aí ele diz que padecerão perseguições e Paulo não apresenta isso como possibilidade, mas como uma certeza, como nós vemos aqui, ele afirma, né? Portanto, a perseguição é consequência natural de uma vida fiel. Assim como aconteceu com ele, acontecerá com todos que levam a sério a vida cristã. Isso não deve causar surpresa, mas preparo e firmeza. Então, essa afirmação ela é plena, né? Não tem como negar. Aqueles que querem viver de acordo com a verdade, né? Passarão ali por perseguições, né? Porque o evangelho, né? Ele se contraria, né? Ali as obras das trevas e devido às obras das trevas, né? Não quererem, né? Ser expostas logo, né? Tem essa oposição, essa perseguição e as pessoas, né? Ali aqueles que na verdade seguem, né? Verdadeiramente o evangelho de Cristo, a tendência é elas serem perseguidas. Mas enfim. Agora, prosseguindo com o versículo 13 de 2 Timóteo 3, nós vemos: Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Paulo contrasta com aqueles que vivem, né, piamente. Aqui ele descreve pessoas que não apenas praticam o mal, mas também enganam outros. Não é um erro isolado, mas um estilo de vida marcado por corrupção, influência negativa, né? E influência negativa sobre os demais, né? Nós vemos aqui que eles irão de mal ao pior se caso, né, não se arrependerem verdadeiramente, né? O mal ele não permanece estático, ele progride. Quando não há arrependimento nem correção, a tendência é o agravamento, né, daquela situação. Isso mostra que o afastamento da verdade leva, né, ali a um processo contínuo de deterioração moral e espiritual, né? Não tem jeito, né? Se permanecermos no pecado, a tendência é o pecado nos corromper, né? É como, por exemplo, ali, é, um- uma doença, né, em si. Praticamente, né, essa enganação, né, essa maldade é também, de certa forma, um câncer, né? É algo que afeta ali, de fato, dentro da pessoa. E se aquilo não for tratado, vai levar a um processo contínuo de deterioração, seja um processo mais rápido ou então até mesmo um processo mais devagar, né? Muitas vezes o inimigo ele age no pouquinho, né? Um pouquinho ali disso, um pouquinho daquilo. E uma hora a pessoa vê, já tem um pocão, né, ali de mal, né, dentro dela. Isso porque ela não vigiou. Então, o mal ele não é estático. Quando não há esse arrependimento, quando não há ali uma busca de fato pela correção, pela disciplina para melhorar, a tendência é agravar a situação. E logo a pessoa ela só vai ali piorando, né? Então, nós devemos, né, ali agir, ser rígidos conosco mesmo, né?
Como diz Jesus, né? Se algo te faz pecar, vai lá e corta fora. Pá, né? Como ele diz aquela comparação, né? Se tua mão te faz pecar, corta fora, né? Pois é melhor entrar sem uma mão do que, né, ali, todo o seu jogo, todo o seu corpo, né, jogado ali na condenação, né, em si. Então, é claro que essa comparação aqui é mais aquela expressão, né? Uma figura de linguagem que é para dar uma ênfase, né? Para dar um impacto, né? Jesus não está falando da gente cortar a nossa mão, né? Ele não está falando que a gente deve cortar a nossa mão, mas ele está dizendo que tudo aquilo que nos faz pecar, se alguma coisa que nós temos em nossa vida nos faz pecar, que cortemos aquilo. Pois é melhor a gente entrar no reino sem aquilo do que ser todo o nosso corpo, né? Ali a gente ser, né, jogado ali, ser condenado, né? É isso que ele está ali nos ensinando. Mas prosseguindo com a finalização do versículo 13, né, nós vemos que há um ciclo aqui. Essas pessoas enganam outros, mas ao mesmo tempo vivem no engano, né? Aqui diz enganando e sendo enganados. Isso revela que o erro não é apenas transmitido, né? Ele não é apenas ali transmitido, né? Não apenas é transmitido, mas também aprisiona quem o pratica. A pessoa passa a acreditar naquilo que distorce, aprofundando ainda mais a sua condição. O Espírito de Deus, ele sempre vai nos convencer do pecado, né? Ele sempre vai nos convencer ali daquilo que nós temos falhado e pecado, né? Mas claro que também deve ter, né, um agir da nossa parte para que a gente busque, né, nos corrigir. Então, ter esse cuidado, né, para não irmos de mal a pior. Claro que também aqui, né, também de certa forma uma profecia para os períodos de hoje, né? Se hoje já existe maldade, certamente irá de mal, né, ali para pior. A tendência é sempre piorar cada vez mais, né? A corrupção no mundo, até que Cristo volte, né? A tendência de fato é sempre piorar. Mas quando Cristo voltar, né, todo esse mal acabará. Esses problemas, esses sofrimentos que nós enfrentamos nesse presente período, nesse presente século, tudo cessará ali quando Cristo, né, ali retornar e inaugurar, né, ali, no caso, colocar, né, ali o seu reino, né, aqui sobre a terra, né? Cristo ali ele vai, né, iniciar o milênio e dessa forma, né, ali também haverá, né, o cessar do mal, pois haverá ali uma regeneração, né, ali da terra. Mas prosseguindo, meus irmãos, com o versículo 14, né, nós vimos aqui, o versículo 13, o versículo 14 de 2 Timóteo 3 nos diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo faz novamente o contraste com o cenário de corrupção e engano. Enquanto muitos se desviam, Timóteo é chamado a permanecer firme. Permanecer indica continuidade, constância e fidelidade. Não se trata de buscar novidades, mas de manter-se na verdade já recebida. Então, Paulo ele traz, né, esse aconselhamento, né? Claro que a cada um de nós, né, a permanecer naquilo que nós aprendemos, né? Que permanecemos contentes, né, com a revelação que já nos foi revelada. É claro que a gente deve sim buscar nos aprofundar no conhecimento, mas discernir os espíritos, né? Como de João, né? Se não me engano, 1 João capítulo 3 ou 4, né? Ele vai dar essa exortação, né, para discernirmos os espíritos. Portanto, meus irmãos, não busquemos, né, ali sempre novidades, né? Como nós vemos aí que no mundo, né, há muitas novidades, mas busquemos não somente se firmar, né, com o que a palavra de Deus ela já nos diz, né? É importante sim que a gente busque, né, sempre o conhecimento, porque a gente quer sempre aprender, né, mais e mais de Deus. A gente também quer, né, ter ali um bom embasamento para pregar, mas é importante que a gente também não exagere, né, no conhecimento, para que a gente também não fique ali paranoico, né, para que a gente também não fique ali até mesmo ali uma condição, né, que não é muito bom, né, mentalmente. Claro que eu não estou aqui dizendo que estudar as escrituras, né, nos torna ali loucos, né? Todos os dias a gente tem que de fato ali meditar, né, nas sagradas escrituras, né? Muitas vezes nos dirão, como disseram a Paulo, né, lá no julgamento, né, disse para ele, né, que as muitas letras, né, te fizeram ali enlouquecer. Mas a palavra de Deus ela não nos faz isso. Não somente, né, conhecemos a verdade, agora estão enfatizando que a gente não deve sempre buscar ali novidades, buscar ali novas doutrinas, mas permanecer naquilo que a gente sempre, né, aquilo que a gente já tem aprendido e com contentamento perseverar e pregar, né, daquilo que nós temos já aprendido. E prosseguindo aqui,
né? Timóteo, ele não apenas, né, ouviu superficialmente, né? Como a gente viu que ele foi inteirado, ou seja, ele foi ali praticamente orientado plenamente acerca daquilo, ele foi plenamente instruído. O ensino que recebeu foi claro, completo e fundamentado, né? Porque Paulo ele pregava de acordo com as escrituras. Isso reforça que ele tinha base suficiente para permanecer firme, sem deixar se levar, né, ali, sem necessidade, né, de se deixar levar por novas ideias ou então ensinos distorcidos que muitas vezes, né, ali tem base em preceitos, né, e doutrinas de homem. Então, temos que sempre ter esse cuidado, né, com relação aí às novidades, né? No mundo, de fato, aí há muitas novidades, há muitas distorções bíblicas, mas nós devemos permanecer firmemente inteirado naquilo que nós temos aprendido, claro que sempre constantemente buscando aprender, né? Mas nunca sair ali, né, da verdade em si, né? Nunca sair ali da doutrina que a Bíblia, né, ela já nos ensina, né? Nós vemos aí muitas heresias, né, muitas falsas doutrinas aí pregadas no meio religioso e tudo isso, né, porque se baseiam em coisas que não são que não são ali da Bíblia, né? Praticamente ali livros de pessoas ou até mesmo ali filósofos, né, se baseiam nisso, logo chega ali ao entendimento que não é bíblico. Nós, porém, somos chamados a tão somente nos enfatizarmos, né, tão somente nos basearmos na Bíblia, né? A Bíblia em si é a única, né, é a maior autoridade em si, né? A autoridade, né, ali a nossa fé, e tão somente dela, né, nós devemos ali nos basear. Então, Paulo ele também destaca a importância, né, da fonte do ensino. Timóteo aprendeu de pessoas confiáveis cuja vida confirmava a verdade ensinada. Isso reforça, né, ali a segurança daquilo que ele recebeu. O ensino verdadeiro não vem apenas de palavras, mas de vidas que refletem a verdade, porque aqueles que o ensinaram certamente também praticavam aquilo que ensinavam. Então, é essa importância. Também lembrarmos, né, ali de quem nós temos aprendido, né, ali a verdade e buscarmos sempre praticar, né, aquilo que a gente tem ali para melhorar, praticar aquilo que a gente aprendeu, né, que é bom, colabora na nossa vida. E dessa forma, né, ali, sempre tendo essa constância, essa busca constante, né, pela verdade e nos aprofundarmos mais e mais, né, até que manuseemos bem, né, ali as sagradas escrituras, né, pois convém que todo obreiro, né, todo toda pessoa que medita, que prega a palavra de Deus, ela tem que manusear bem, né, ali a palavra de Deus, né? Assim como um guerreiro manuseia bem, né, uma espada, né, nós devemos saber manusear a palavra de Deus, né, para ensinar, repreender, né, redaguir e combater, né, também o mal. Enfim, prosseguindo com o versículo 15, nós vemos o seguinte aqui, 2 Timóteo 3. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo relembra que Timóteo teve contato com as escrituras desde cedo. Isso mostra, né, ali a importância de uma base espiritual construída, né, desde a infância. Muitos de nós aqui saímos, né, de um meio que de fato já era ali cristão. Eu mesmo, né, já saí de um meio que era cristão, por mais, né, ali que antes em si eu não praticava, né? Eu mesmo não praticava, mas já saí de um meio cristão em si, né? Então, é importante também, né? A palavra de Deus também diz ali em Provérbios, se eu não me engano, que os pais devem ensinar, né, o seu filho ali o caminho que deve seguir desde menino, né? E a própria palavra de Deus lá em Deuteronômio, né, fala que nós devemos ensinar ali as palavras, né, do nosso Deus, os seus mandamentos, né, as suas ordens aos filhos, né, desde menino, né, para que eles, né, se lembrem como eles devem prosseguir, certamente, né, meus irmãos, dessa forma, ensinando o que é correto aos seus filhos, ensinando o que é correto, né, ali a, a eles, certamente eles terão uma vida quando crescerem, uma vida que dá muita alegria, né, para os pais, uma vida que dá muita felicidade, né, os pais eles ficam de fato muito felizes, né, ali com o exemplo, né, do filho. Então, é importante sempre, né, a gente ressaltar isso. A palavra de Deus sempre tem essa tendência, né? Muitos, infelizmente, não tiveram, né, o acesso ali desde pequeno às Sagradas Escrituras, mas outros, né, já tiveram esse privilégio, né? E quando temos esse conhecimento, né, desde cedo,
essa base espiritual desde cedo, a tendência é sempre melhorar, sempre ali a gente se aprofundar mais e mais, e dessa forma, né, a gente aprende, a gente persevera, a tendência é ser uma pessoa melhor, né? Então, muitos de fato já saíram desse meio ali de, de uma base espiritual, né, construída desde a infância, né? E hoje nós devemos continuar, né, prosseguindo nisso, ensinando também os filhos, né, aqueles que também são mais novos, a seguir ali os caminhos de Deus. O conhecimento das Escrituras não era algo recente, mas parte, né, da formação da vida dele, ou seja, de Timóteo, o que contribuiu para a sua firmeza na fé. Então, ajudou bastante, né, ali. Nós sabemos que Timóteo ele era um judeu, né, ali, que também tinha, né, ali descendência grega, né, devido ao seu pai, mas sua mãe era judia, né, sua avó também era judia, se eu não me engano, a sua mãe se chamava Eunice e a sua avó se chamava Lloyd, né, e elas eram judias, né, e por isso que ele tinha essa base, né, ali, da fé. Ele tinha uma base no judaísmo, mas depois ele foi ali, aperfeiçoado, né, ele foi ali orientado, né, e muito provavelmente também sua mãe, né, e sua avó ali conheceram, né, ali a palavra de Deus, né, e também creram, né, em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui, meus irmãos, uma declaração bem interessante, né? Nós vemos que a palavra de Deus pode, né, fazer sábio, né, ali para a salvação. As escrituras, elas não são apenas fonte de conhecimento, mas conduzem à verdadeira sabedoria. O livro de Provérbios, meus irmãos, está incluso assim, cheio, recheado de sabedoria. Recheado de coisas que são verdades, né? O livro de Provérbios dá muitos ensinos ali. É um livro de sabedoria. Provérbios, Eclesiastes são dois livros bem interessantes que também ensinam ali a conduta, né, do cristão, até mesmo, né, uma conduta assim, de fato, de uma postura correta diante da sociedade, né? Ali ensina a justiça, ali ensina como a pessoa deve se portar, né, como ela também deve viver, né? Ele ensina contra, né, a avareza, né, a busca constante pelo dinheiro. Ele diz que isso é correr atrás do vento, né? Então, ele traz muitos ensinos, tanto espirituais, porque ele enfatiza também o temor, a obediência a Deus, mas ele também traz ensinos ali, até mesmo em cuidado com a saúde, né? Ali em cuidado com também a vida financeira, né? Ele traz ali conselhos realmente que são profundos. Por isso que a palavra de Deus, ela conduz à verdadeira sabedoria, né? Essa sabedoria, ela não é apenas intelectual, mas espiritual, pois ela aponta, né, ali para o caminho da salvação. Então, já pensou, né? Isso que é plenitude mesmo de conhecimento, né? Porque a palavra de Deus, ela já traz ensino de como nós devemos viver diante da sociedade, como ter uma vida justa, como nós devemos nos portar, né, diante dos outros, no trato. Ela também nos ensina como não termos tanto problema, né, tantas intrigas, porque nos ensina a ter sabedoria, nos ensina a sermos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Ensina, né, a gente não ser soberbo, a gente não ser orgulhoso, a gente não ser avarento. E não só isso, como se não bastasse, ela nos dá a direção para a salvação. Olha aí, que privilégio, né? A palavra de Deus, o que ela nos conduz. Por isso que de fato ela é a verdadeira sabedoria. Ela traz de fato essa plenitude espiritual. A nossa alma se regozija, né? O nosso ser se regozija ali na palavra de Deus. Aponta, né, para esse caminho da salvação. A palavra de Deus, ela orienta, corrige e revela a verdade necessária para que o homem seja salvo. Então, olha aí os benefícios que a palavra de Deus traz. Traz ali orientações de como viver uma vida justa, uma vida boa também, né? Ele mesmo orienta, Provérbios, por exemplo, ele orienta como nós devemos viver para ter uma vida boa, né? Nos poucos dias que nós vivemos, né, nessa terra, né? Ele nos ensina que nós não devemos, né, ali trabalhar excessivamente, né? Não viver uma busca ali excessiva, né, pelo dinheiro, mas também aproveitarmos, né, o tempo com a família, né? No caso, isso, livro de Provérbios, né? Nós vemos também os outros conselhos, né, nos outros livros, né? A comunhão entre irmãos. Tudo isso, né, ali é de fato uma orientação que a palavra de Deus nos traz para que sejamos plenos, né, espiritualmente. E Paulo ele também deixa claro que as escrituras conduzem, né, à salvação por meio da fé em Cristo. Então, a palavra ela aponta para Cristo como centro do plano de Deus, porque esse era o propósito de Deus, né?
praticamente tudo que acontecia ali, a grande parte das coisas que aconteciam no passado eram sombras, né, ali, uma tipificação, uma alegoria, né, daquilo que viria, né? Por exemplo, né, ali, a Arca de Noé. A Arca de Noé representava Cristo, né? Ela representa a Cristo. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus não passarão pelo juízo, né? Quando Jesus voltar. Do contrário, serão salvos, assim como Noé e sua família foi salva, né? Do dilúvio em si. Então, nós temos, né, esse entendimento. Então, praticamente muitas coisas ali também apontavam, né, para Cristo como centro do plano, não como se ele já pré-existisse, não que ele já tivesse uma vida passada, né, mas que Deus ele já tinha esse plano, né, de salvar a criação, salvar o mundo através do seu filho, né? Pois havia de ter alguém que pagasse, né, o preço pelos nossos pecados, e esse é Cristo Jesus, que hoje se encontra, né, à destra de Deus, e porque ele vive, hoje nós temos essa esperança, e o aguardamos, né, ali, né, até o dia de sua vinda, não sabemos quando, mas temos que ser vigilantes, como as virgens prudentes, os servos, né, que não tosquenejaram, mas vigiaram, né, ali, e receberam ao seu Senhor. Então, a palavra de Deus aponta, né, para Cristo como centro do plano de Deus. Ele, né, ali é a consumação do plano de salvação. Não há salvação apenas pelo conhecimento. Lembremos, o conhecimento não pode nos salvar. Não adianta eu conhecer se eu não busco praticar a fé, não adianta eu conhecer se eu não busco viver o evangelho, se eu não busco, né, me batizar, se eu não busco, né, ali viver segundo as sagradas escrituras, se eu não obedeço aos mandamentos de Deus. Claro que obediência, né, nada disso vai nos salvar. A fé, mas é a fé ali naquele que as escrituras revelam, né, como nós vimos aqui, mas pela fé naquele, né, que as escrituras revelam é o que nos irá ali nos salvar. Mas a nossa vida, ela deve ser acompanhada disso. Como diz Tiago, né? Uma fé sem obras é morta. Então, temos que demonstrar ali a nossa fé pelas nossas obras, através da obediência, através do amor, da dedicação, do serviço, tudo isso. Mas com fé. Com fé de que pela nossa força, pelo nosso entendimento, pelo que nós fazemos, isso não nos salvará. Né? Isso não nos salvará. Mas a fé em Cristo Jesus, né? No plano, em tudo que ele fez lá na cruz, na fé e com essa esperança, né, de que ele retornará para nos salvar, é que nós seremos salvos. Então a gente tem que de fato buscar conhecer mais a palavra de Deus, temos que buscar sermos batizados, né, em nome do Senhor Jesus, temos que buscar, né, ali nos aprofundar na doutrina e sempre buscar pedindo a Deus a orientação para que sejamos guiados, né, na sua verdade, não canhamos em ventos de doutrina. Então são essas exortações bem importantes, né, da gente ressaltar aqui. E 2 Timóteo 3,16, que é um versículo que praticamente ele dá a base de autoridade para as Sagradas Escrituras. Nós vemos aqui, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Porque toda palavra que nós meditamos, que nós retiramos ali, ela traz sim um ensino, né? Uma passagem, né? Tudo ali é inspirado e é proveitoso para nos ensinar, para a gente ter mais conhecimento, para repreender atitudes erradas, para nos auxiliar a nos corrigir, para sermos instruídos em justiça. A palavra de Deus sempre nos orienta nisso. Paulo afirma, né, a origem das escrituras, elas procedem de Deus. Não são apenas palavras humanas, mas resultado da inspiração divina. Isso dá autoridade absoluta ao texto bíblico. O que está escrito não é opinião, mas revelação, sendo base segura para a fé e para a vida. As escrituras têm utilidade prática. Elas ensinam o que é correto e também redarguem, né? Ou seja, mostram o erro, confrontam e expõem aquilo que está fora da verdade. A palavra não apenas orienta, mas também corrigem a compreensão equivocada. Além de apontar o erro, as escrituras mostram o caminho correto. Então, olha que privilégio, né, meus irmãos? Mas a palavra de Deus, olha que importante. Ela ensina, ela repreende, ela corrige e instrui no caminho da justiça. Então, ela ensina por onde nós devemos andar, ela nos repreende para que a gente, né, repreende aquele agir mal, aquela caminhada ruim, né? Ela nos corrige também, né? E também nos instrui no caminho correto que nós devemos seguir. Então, ela mostra, né, o caminho correto. E esse é o privilégio da palavra de Deus.
porque ela não nos deixa perdidos, né, ali em nossos pecados, mas ela nos orienta a como nós devemos ali agir diante do erro. Corrigir, né, ali envolve restaurar ao padrão correto, enquanto instruir em justiça indica, né, ali formar uma vida alinhada com a vontade de Deus. A palavra não apenas revela, mas transforma a conduta. E para finalizarmos, meus irmãos, vamos agora para o versículo 17. Paulo ele diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Paulo, ele mostra, né, o propósito das escrituras mencionadas no versículo anterior. Perfeito aqui não significa sem falhas absolutas, né? Mas um homem completo, um homem maduro, plenamente preparado. O homem de Deus é alguém que, por meio da palavra, alcança maturidade espiritual e estabilidade na fé. Então, ele tem ali uma plenitude, né? Ele seja completo, não tem esse sentido de perfeição sem falhas, né? Mas que o homem de Deus seja perfeito no sentido de completude, ser uma pessoa madura, ser uma pessoa preparada, né? A palavra de Deus tem esse poder e nos orienta a sermos assim. Sermos pessoas maduras, sermos pessoas completas, plenas, preparadas, né, ali. A palavra de Deus, ela nos instrui dessa forma, né? Como nós vemos aqui, ó, e perfeitamente instruído. A ideia é de alguém capacitado de forma completa. As escrituras não deixam o servo de Deus incompleto ou despreparado. Ela não só apenas acusa o erro, mas ensina como nós podemos corrigir. Ela não só apenas ali nos corrige, mas ela nos orienta como devemos fazer, como melhorar. A palavra de Deus tem esse poder, né? Então ela deixa a gente preparado. Se temos alguma dúvida, ela nos aconselha, ela nos orienta. Até mesmo, meus irmãos, nas nossas decisões, né? Se eu tô com dúvida se devo fazer algo ou não, a palavra de Deus ela me orienta, né? Mas as pessoas podem pensar, como assim? A minha dúvida é sobre outra coisa, a palavra de Deus vai me orientar? Deus ele fala conosco através das escrituras. Se a gente pedir a direção dele através da sua palavra, se tivermos fé, certamente ele falará conosco, né? Deus ele não nos deixa, né, sem direção. Ele sempre nos direciona se caso também quisermos, né, viver ali a sua vontade, né, os seus caminhos. Então, elas fornecem, né, tudo ali que é necessário para o entendimento, direção e prática. Não há necessidade de recorrer a outras fontes, né, para complementar aquilo que Deus já revelou. Podemos sim, né, pegar outros livros, outros estudos que de certa forma colaboram com o estudo bíblico, mas a gente não deve ver outros livros como fonte de autoridade, né, para pregar alguma doutrina. Devemos unicamente ter as Sagradas Escrituras como a base, como a autoridade, a autoridade ali para toda a doutrina, para todo ensino, né? A Bíblia é ali o a nossa fé, né? O nosso método de fé em si é a nossa base, é nela que nós devemos buscar a orientação para toda e qualquer doutrina, pensamento, direção, tudo, né? Ela é a nossa base ali de conhecimento. E para finalizar, né, para toda boa obra, o resultado final é uma prática alinhada com a vontade de Deus. A instrução das Escrituras não é apenas teórica, mas prepara o coração para o cristão, né, ali, para agir corretamente. As boas obras são fruto de uma vida formada e guiada pela palavra. Então, amém, meus irmãos? Né, agradeço a cada um que veio aqui ouvir essa breve meditação, né? Mas agora, né, somente para finalizarmos mesmo, né, finalizamos aqui o versículo 10 ao 17, vamos fazer, né, aqui a conclusão. Então, nós vimos aqui, né, todas as orientações, desde o versículo 1, né, com a última parte, a primeira parte, e agora com a parte 2 nós vimos ali o aconselhamento, né, na primeira parte Paulo ele traz uma direção quanto às pessoas, né, ali os falsos mestres, aqueles que ainda vivem no mundo, né, a sociedade nos tempos de hoje, né, ele fala, os homens nos últimos dias, como nós vemos aqui, e no fim ali, né, como nós vimos, né, a palavra de Deus é poderosa, ele nos orienta como nós devemos viver, como, ó, tá aqui, ó, os últimos dias, ela nos orienta, né, como nós devemos viver, como nós devemos expressar a nossa fé. Então, cumpre-se, né, plenamente o que ele diz aqui no versículo 16, né, que a palavra de Deus, né, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E, meus irmãos, não vamos entender errado, hein? Quando diz aqui toda a escritura, não é porque é todo livro, não é toda inscrição, não. Paulo, ele está se referindo, né, ali a palavra de Deus, né? Então, lembremos, não vamos entender aqui errado, né?
Quando ele se refere aqui a toda a Escritura, Paulo ali ele está se referindo, né, à palavra, né, ali o Antigo e o Novo Testamento, né, que é composto ali de 66 livros, né, se eu não me engano, um tanto do Antigo Testamento e um tanto do Novo, né, é isso que Paulo ali ele está orientando, né. Então, partindo para a conclusão, o capítulo 3 de 2 Timóteo apresenta um contraste claro, né, entre a corrupção crescente da sociedade e a firmeza que deve marcar a vida do cristão. Paulo descreve os últimos dias como tempos difíceis, caracterizados por egoísmo, orgulho, falta de amor, religiosidade vazia e rejeição da verdade. Esse cenário não é apenas externo, mas também pode se manifestar entre aqueles que aparentam fé, tornando necessário, né, o discernimento e a vigilância para que não caiamos nessa religiosidade, né? Diante disso, o apóstolo direciona Timóteo a não se deixar levar, né, por esse ambiente, mas a permanecer firme naquilo que aprendeu. Ele relembra o exemplo de vida, né, ali, doutrina e perseverança que o próprio Timóteo acompanhou, incluindo, né, as perseguições, mostrando que o sofrimento faz parte da caminhada, né, de quem vive fielmente em Cristo. Ao mesmo tempo afirma, né, que o erro tende a se agravar, como nós vemos em 2 Timóteo 3, no versículo 13, né, os homens maus e enganadores irão de mal para pior, né? Como nós vimos aqui, enganando e sendo enganados. Enquanto a verdade, né, deve ser mantida com constância. O ponto central do capítulo está na valorização das escrituras. Paulo mostra que elas são de origem divina, suficientes para ensinar, corrigir e instruir e capazes de conduzir à salvação por meio da fé. É por meio delas que o homem de Deus é direcionado, alcançando maturidade e sendo preparado para toda a boa obra. Assim, o capítulo nos ensina que, em meio a um mundo corrompido e cada vez mais distante da verdade, o cristão deve permanecer firme, guiado pelas Escrituras, vivendo com fidelidade, discernimento e perseverança. A estabilidade espiritual não vem do ambiente ao redor, mas da permanência na verdade revelada por Deus. Então, amém, meus irmãos? Agradeço a cada um que veio ouvir aqui essa breve meditação, esse estudo, né? Com aqui 53 minutos, né? Acredito que também terá um pouco menos, né? Devido à edição. Mas agradeço, meus irmãos, a cada um que veio aqui assistir esse estudo. Peço desde já mais uma vez, se os irmãos puderem, né, deixar o vosso like, deixar o vosso comentário. Tudo isso estará colaborando muito, né, com a divulgação dessa pregação, né? Mais pessoas tendem a ser alcançadas por meio dessa mensagem, portanto eu peço, meus irmãos, por gentileza, se os irmãos deixarem, os irmãos, por favor, deixarem, né, o like, o comentário, compartilhar em suas redes sociais. Tudo isso, né, colaborará aí com a divulgação, né, desse estudo. E a tendência, né, é alcançar mais almas, né? E é esse o propósito do canal, né? Alcançar mais almas com o intuito em si de fazer, né, mais pessoas ali conhecerem, né, a verdade que há em Cristo Jesus. Nesse caso, né, os irmãos forem novatos, né, se inscrevam no canal, né? Busco fazer estudos aqui todas as segundas-feiras, né, a partir das 8 horas, né? Então toda segunda-feira aqui, pela graça de Deus, né, tenho feito aqui estudos, né? No caso, depois da alteração, né? Fiz uma alteração, antes era 9 horas, mas agora 8 horas, né? Então toda segunda-feira estou fazendo aí estudos, colocando estudos aqui no canal às 8 horas. Então, se caso os irmãos forem novatos, né? Esse tem sido a programação em si, né? O cronograma ali dos estudos, né? Toda segunda-feira. E também, né, se caso os irmãos não assistiram, né, basta acessar aqui a aba playlist, né, que terá acesso aqui as duas séries, né, que a gente fez, Se o Amor Nada Valeria, a Importância do Amor Bíblico, e a série aqui Orientações ao Jovem Cristão, que pela graça de Deus, né, já estamos chegando ao final, né, eu creio que com mais 2 vídeos a gente finalizará, né, aqui o estudo, e dessa forma, né, a apostila será finalizada e teremos finalizado essa série, né, para a honra e a glória do nosso Deus. Vale ressaltar também que temos aqui devocionais, né? Colocados aqui na playlist de devocionais. E, meus irmãos, agradeço a cada um, né, que veio aqui ouvir, né, essa breve meditação. Também desde já convido, né, aqueles que são novatos que acessem, né, a Igreja de Deus, os links, né, aqui, né, as séries que foram colocadas, os outros canais que também correspondem, né, à Igreja de Deus, né, a Bíblia Open, né, um projeto que o irmão, né, também fez, né. Acessem também o site da Igreja de Deus, aqui estará ou no perfil do canal, né, basta acessar aqui a descrição do canal, ou então, né, aí no perfil do canal estará o link, né, aqui, basta acessar o
a descrição, que terá aqui, né, o link aqui para a Igreja de Deus, né, aqui, ó, o discipulado. E façam discipulado, né, estudo gratuito, né, da sã doutrina, né. De graça nós recebemos e de graça, né, nós vamos dar, né. Estudo para que estejamos aptos, né, para recebermos o batismo em nome de Jesus e sejamos, né, orientados ali no caminho da palavra de Deus, né. E também, se caso os irmãos quiserem ter acesso, né, às apostilas, basta acessar também aí na descrição ou então aqui no perfil do canal, que terá aqui, né, a as pastas, né, com a maioria dos estudos, as apostilas, né, aqui dos estudos do canal. Não terão todos, né, outros eu não disponibilizei. Alguns outros, né, eu acabei perdendo, né, tive que formatar o computador. Mas, em sua grande maioria, né, aqui, todos os estudos estão aqui, né. Creio que a partir de julho, né, ali mais ou menos ali, depois de certa forma, né, ali de agosto até agora, né, os estudos ali estão inclusos ali no Google Drive, né. Então, meus irmãos, que Deus assim conceda a cada um uma ótima noite de sono, né, uma ótima semana, que possamos perseverar, né, na doutrina, né, praticando a palavra, né, e crendo naquilo que ela já tem nos ensinado. Portanto, meus irmãos, eu vos despeço com a paz seja convosco. Desejo uma ótima semana a todos. Até a próxima, meus irmãos, se assim Deus nos permitir.